Olá, bom dia. Agora são 9h34. Semana só está começando, então fique com a gente para saber de tudo o que acontece na igreja, no Brasil e no mundo. Hoje é segunda-feira, 25 de agosto de 2025. Veja aí imagens de São Paulo, depois daquele calorzinho no fim de semana. Hoje o dia começou com céu encoberto e temperaturas amenas. No decorrer do dia, o sol aparece entre nuvens e não há previsão de chuva. A máxima esperada para hoje é de 25 graus. Na oração mariana do Ângelus deste domingo, o Papa Leão XIV destacou que a fé só é autêntica quando envolve toda a nossa vida e frisou que Jesus Cristo é a nossa medida. Ao comentar a passagem do Evangelho de Lucas, em que Jesus cita a porta estreita, Leão XIV frisou que, certamente, o Senhor não quer nos desanimar. As palavras de Jesus, de acordo com o pontífice, servem para abalar a presunção daqueles que pensam que estão salvos. O Papa ressaltou que a nossa fé só é autêntica se colocada em prática e lembrou que Jesus não escolheu o caminho fácil do sucesso ou do poder, mas, para nos salvar, nos amou até atravessar a porta estreita da cruz. Ao final do Ângelus, o Papa expressou proximidade ao povo de Cabo Delgado, em Moçambique, que vive em situação de insegurança por causa da violência. Lembrou ainda da população ucraniana martirizada pela guerra e pediu que supliquemos ao Senhor pela paz. Até quinta-feira, o Brasil realiza a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. A ideia é gerar consciência, combater preconceitos e discriminação. A repórter Aline Mércio foi a uma instituição que apoia este público e traz mais detalhes. Bom dia, Aline. Bom dia a todos que nos acompanham. Exatamente, a gente está aqui na RINSA, que há mais de 30 anos atua no apoio aí às pessoas com deficiência múltipla. E a gente vai conversar agora com a diretora Shirley Rodrigues Maia. Bom dia, Shirley. Qual que é a importância da gente falar dessa semana aí nacional das pessoas com deficiência múltipla? É importante porque, assim, a deficiência múltipla, na verdade, a gente vê agora um pouco mais de reconhecimento, faz pouco tempo. Então, eu acho que a importância de dizer das necessidades, que são pessoas que aprendem, que precisam de oportunidades e que também têm o direito tanto à educação como também acesso à cultura e ao trabalho. Perfeito. E para quem não conhece, como que é classificada a deficiência múltipla para ser considerada deficiência múltipla? Então, se a gente se basear na nossa Constituição, é a associação de duas ou mais deficiências. Mas há teóricos, e hoje há uma defesa, né, tanto internacionalmente como nacionalmente, que para ter a deficiência múltipla tem que ter associado a deficiência intelectual. Então, a deficiência intelectual associada ou à deficiência física, ou à deficiência visual, né, ou à deficiência neurológica. Muito obrigada. Então, para quem quiser conhecer um pouquinho mais da RINSA e também ajudar o trabalho deles, é só entrar no site www.arrinsa.org.br. A RINSA é AHIMSA. Voltamos aos estúdios. Obrigado, Aline. Em Brasília, o Senado Federal deve votar esta semana o projeto de lei que busca dar mais proteção a crianças e adolescentes no ambiente digital. E a Procuradoria-Geral da República tem até hoje para se manifestar sobre os esclarecimentos de Bolsonaro. A Júlia Rezende tem mais informações. Bom dia, Júlia. Bom dia, Sidney, e a todos. A Procuradoria-Geral da República tem até hoje para se manifestar sobre os esclarecimentos apresentados pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre o possível descumprimento de medidas cautelares. O prazo foi definido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Na semana passada, um relatório da Polícia Federal levou ao indiciamento de Bolsonaro e do deputado Eduardo Bolsonaro. O documento apontou que o ex-presidente produziu conteúdos para as redes sociais e manteve contato com Braga Neto, ex-ministro da Defesa, também investigado. A defesa nega qualquer irregularidade e afirma que Bolsonaro nunca esteve proibido de usar o WhatsApp. Mudando de assunto,
O Senado deve votar nesta semana o projeto de lei que endurece as regras contra a exploração de crianças e adolescentes na internet e busca coibir a adultização desse público. O texto foi aprovado pela Câmara na semana passada, após mudanças negociadas com a oposição e por isso voltou para análise dos senadores. A proposta obriga as plataformas a criarem mecanismos de prevenção ao acesso de menores quando o serviço não for destinado a esse público. Volto com você, Sidney. Boa semana! Obrigado, Júlia. Cerca de 500 pessoas deixaram suas casas e 40 municípios sofreram danos por causa da chuva no Rio Grande do Sul. Enquanto isso, em parte do Sudeste e Nordeste, o alerta é para baixa umidade do ar. Confira a previsão do tempo para esta segunda-feira. No sul, a frente fria continua provocando instabilidade entre norte do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Pode ter pancadas de moderada a forte intensidade entre Santa Catarina e áreas do Paraná. Nas demais áreas, tempo firme e temperaturas amenas. Na maior parte do Sudeste, tempo firme, com temperaturas em elevação. Pode chover fraco nos litorais de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Temperaturas amenas na região metropolitana de São Paulo e no Vale do Ribeira. No centro-oeste, chuva e temperaturas amenas no oeste e sul de Mato Grosso do Sul. Tarde com menos calor também em Cuiabá e Campo Grande. Tempo firme e ar seco entre Goiás e o Distrito Federal. No norte, chuva isolada entre Amazonas, Roraima e parte do Acre, mas o sol predomina entre Rondônia, Pará e Tocantins. O ar fica seco à tarde. E no nordeste, chove no litoral, com atenção para Salvador, onde as pancadas serão de moderada a forte intensidade. Entre Sergipe e Rio Grande do Norte, chove fraco. No interior da região, dia quente e sem chuva. A aproximação de um tufão provoca a retirada de milhares de pessoas de suas residências no Vietnã. Na Ásia, com a aproximação do tufão Kajik, moradores do Vietnã trabalham para se proteger. O tufão, que está perto da costa do país, já provocou inundações e chuvas torrenciais que danificaram algumas edificações. O governo vietnamita fechou aeroportos e escolas e pediu a saída dos moradores das áreas de risco. Cerca de 3.000 pessoas foram retiradas das regiões costeiras, segundo autoridades do país asiático. De acordo com a agência meteorológica vietnamita, o Kajik se aproxima com ventos de até 160 km por hora e deve atingir o continente na tarde de hoje. Na manhã desta segunda-feira, o tufão causou destruição na ilha de Hainan, na China. Na Terra Santa, local conhecido como berço do cristianismo, nossa correspondente Cristiane Monteiro mostra como alguns judeus acolhem a mensagem de Jesus. Jerusalém é peculiar, habitada por judeus, cristãos e muçulmanos. As tradições destes povos fazem parte da paisagem cotidiana local. A cidade é também considerada a mãe de todas as igrejas cristãs, um mosaico de histórias e ritos presentes ainda hoje e que mostram como os povos daquela época encarnaram a mensagem de Jesus. A igreja teve sírios desde o início do cristianismo e por muito tempo não houve distinção entre sírios e judeus, porque os judeus usavam a língua siríaco-aramaica. Além disso, os sírios, que eram pagãos, usavam a mesma língua. Quando os judeus se tornaram cristãos e passaram a crer em Jesus Cristo, eles formaram comunidades, mas misturando-se uns com os outros. Portanto, a expansão do cristianismo na Síria durante os primeiros séculos cristãos também se deve à presença dos judeus, pois estes foram os primeiros cristãos. O tempo passou, mas ainda em nossos dias um fenômeno chama a atenção. Judeus que por diversos caminhos encontraram a fé cristã e pedem o batismo. Este foi o caso do padre carmelita Elias Friedman, de origem judaica, que fundou a Associação dos Hebreus Católicos, inaugurada este ano aqui em Jerusalém, no dia 8 de agosto, durante uma celebração no Patriarcado Siríaco. Não por acaso, era a véspera da memória de uma santa de origem hebraica, Edith Stein. Eu conheci um jovem chamado Yarden Zelivaski.
que é cristão, mas de raízes judaicas e também um dos principais articuladores da associação. Ele me pediu para vir aqui celebrar com seus amigos. Nesta ocasião, recordamos também de toda a dor e das dificuldades pelas quais o mundo passou, incluindo o Holocausto que ocorreu contra o povo judeu. Queremos aprender com Edith Stein a rejeitar todo tipo de racismo e discriminação e eliminar do nosso coração todo o ódio religioso que esta época tem trazido. Esta foi a mensagem e a ideia principal. O grupo aceitou com alegria e fizemos uma linda celebração em siríaco e hebraico. Dom Efrem se alegra com o resultado deste passo, que aproxima católicos de outras línguas com aqueles que falam hebraico. O grupo planeja organizar eventos incluindo os principais feriados judaicos à luz de Cristo, focando mais na cultura do que na língua. Essas foram as primeiras informações desta manhã, mas continue atualizado acessando o nosso site e fique ligado no Canção Nova Notícias às 6:45 da noite. Obrigado por ficar conosco, bom começo de semana. Amanhã a gente volta com mais informações ao vivo de São Paulo.